Meu nome é Bruna, sou residente da Unimed de Betim, R3 de Pediatria, e vim para o Hospital Júlio Kubitschek para fazer um estágio no CTI neonatal. Para o clube de revista do hospital, eu trouxe um estudo clínico multicêntrico randomizado sobre a aplicação menos invasiva de surfactante em neonatos. O artigo que eu trouxe foi esse artigo, quem tiver interesse de anotar um nome para ler depois, pegar um DOI, ele foi publicado em 20 de março de 2020, e ele fala sobre o desenvolvimento neuropsicomotor de prematuros extremos, em grupos a longo prazo, né, avalia esse neurodesenvolvimento psicomotor, em grupos que aplicaram o surfactante de uma forma menos invasiva e grupos que aplicaram de uma forma tradicional. Bom, a aplicação do surfactante de forma tradicional, ela é feita daquela forma em que o paciente é entubado, ventilação mecânica, aplica o surfactante da forma que a gente já conhece. A aplicação menos invasiva, o que eles sugerem é que esse paciente permaneça numa ventilação menos invasiva, que poderia ser SPAP ou VNIS, por pronga nasal, e aí, enquanto o paciente continua nessa ventilação, passado um tubo menos calibroso, uma sondinha, por laringoscopia, passa o tubo, aplica o surfactante e tira esse tubinho, essa sondinha. A gente tem um corpo de evidências que seriam crescentes em relação à displasia broncopulmonar nesses pacientes que aplicam o surfactante desta forma, mas nada muito seguro ainda. E as evidências sobre a segurança a longo prazo ainda também é muito escasso. A gente não tem nenhum estudo que acompanhe esses pacientes a longo prazo. E outro questionamento que sempre é levantado, que essa aplicação do surfactante menos invasivo, como é feita de forma em que o paciente permaneça na ventilação menos invasiva, não é aplicado nenhum analgésico e nem sedativo para evitar o risco de apneia. Então, isso poderia causar um desconforto, uma dor aumentada e que poderia levar a uma complicação cerebral, diminuir o retorno venoso. Mas, de toda forma, esse é um método que já é muito utilizado, é utilizado de forma ampla e crescente na Europa, mas nas demais regiões do mundo a gente ainda não tem ele como protocolo. Bom, o método utilizado, como é um estudo, eu já falei, um estudo multicêntrico, ele pegou 13 UTIs neonatais alemãs, pegou esses pacientes entre o ano de 2009 e 2012. Foram selecionados 211 neonatos entre a idade gestacional de 23 semanas e 0 dias, com 26 semanas e 6 dias, todos com desconforto respiratório precoce. Eles foram divididos em dois grupos, no grupo LISA e no grupo de aplicação por intubação orotraqueal. O desfecho primário avaliado foi a sobrevivência desses pacientes sem displasia broncopulmonar ao completar as 36 semanas de idade gestacional corrigida. Então, dos 211 pacientes, eles foram divididos nesses dois grupos, 107 foram para o grupo LISA e 104 foram para o grupo dos entubados, que seria a forma tradicional de aplicação. A mortalidade não teve uma diferença significativa. A gente teve uma mortalidade de 15% no grupo LISA e 14 pacientes no grupo dos entubados, tá? 14 pacientes se perderam no grupo LISA e 12 se perderam no grupo dos entubados. Quando chegaram na avaliação dos 24 meses de idade gestacional corrigida, haviam 78 pacientes no grupo LISA e 78 pacientes no grupo dos entubados. Bom, essa tabela o estudo traz para a gente, mostrando as características básicas de cada paciente, tá? Assim, então, idade gestacional, altura do nascimento, taxa de cesariana, medicações que foram usadas no pré-natal. E aí, ele traz mais embaixo também a displasia broncopulmonar e hemorragia intraventricular.
O que o estudo destaca para a gente, assim, de diferença significativa, relevante para a gente, quando a gente olha aqui a displasia broncopulmonar, assim, para começo de conversa, eles dividem em dois grandes grupos que eles começaram a notar uma diferença. Então, um grupo de 23 e 24 semanas, para a gente analisar os dados, e outro grupo de 25 e 26 semanas. E nessa terceira coluna aqui seriam os dados de todos os pacientes juntos. Nesse grupo de 23 a 24 semanas, quando a gente vem para cá e olha a displasia broncopulmonar, a gente teve 38% de desenvolvimento de displasia no grupo LISA contra 30% de desenvolvimento no grupo dos intubados, mas não foi uma diferença significativa, né? Um P de 0,57. Agora, quando a gente analisa separadamente o grupo entre 25 e 26 semanas, a gente teve 14% de desenvolvimento de displasia broncopulmonar nos pacientes que utilizaram o método LISA, contra 36% no grupo que utilizou de forma tradicional, né, o intubado. E aí a gente tem um P significativo, que a gente tem um P de 0,010. Mas quando a gente vem para análise de todos os grupos em conjunto, isso já não se mantém, porque a gente teve 23% no grupo LISA, contra 35% que desenvolveu no grupo do intubado, com P de 0,112. Quando a gente vem analisa essa linhazinha aqui de baixo, que é de hemorragia intraventricular, teve um desenvolvimento maior de hemorragia intraventricular no grupo tradicional, 57%, contra 28% do grupo LISA, com P de 0,035. Quando a gente analisa esse grupo de 25 a 26 semanas, um pouco mais velhos, a gente vê 16% do grupo LISA contra 29% do grupo tradicional, com P de 0,123. E quando a gente analisa todos os dados em comum, 20% contra 37%, com P de 0,022, que não faz tanta diferença para a gente, né? Hemorragia de grau 3 e 4, que seriam hemorragias mais importantes. No grupo entre 23 e 24 semanas, a gente tem 7% contra 26% no grupo dos intubados, com P de 0,118, e 6% contra 15% no grupo de 25 a 26 semanas, com P de 0,163. Quando a gente analisa todos os grupos juntos, a gente tem 6,4% no LISA e 18% nos intubados, que daria um P de 0,028. Bom, os resultados que eles chamam a atenção para a gente, que bebês entre 23 e 24 semanas, no grupo LISA, apresentaram uma idade gestacional um pouquinho maior do que no grupo não intubado, assim, quando a gente conta em dias, e também tiveram um peso de nascimento um pouco maior, e isso pode influenciar um pouco os resultados, né? E a gente vê que os pacientes que tinham uma idade gestacional maior, eles desenvolveram menos displasia broncopulmonar em relação ao grupo dos intubados, que foi o que a gente observou na tabela anteriormente. Como eu já havia falado, e eu vou falar um pouquinho mais para frente de novo, foi avaliado com 24 meses de idade gestacional o neurodesenvolvimento desses pacientes. E eles trazem para a gente que eles tiveram uma diferença de deficiência grave no desenvolvimento psicomotor, de 42% de deficiência grave nos intubados contra 22% nos LISA, mas não teve alteração no desenvolvimento mental. Outros estudos, né, diferentes desse que eu trago para vocês, um estudo espanhol não mostrou diferença significativa em nenhum desses dados. A gente tem outro estudo alemão que mostrou que os bebês LISA, eles pontuaram melhor no desenvolvimento neuropsicomotor, então 98% contra versus 89% com P de 0,16.
e pontuaram melhor também no desenvolvimento neuropsicomotor, 91 versus 83, com PET 003. Ele traz para a gente uma sobrevida discretamente aumentada com LISA, no grupo LISA, mas não teve correlação com uma taxa mais elevada de deficiência. Tem ausência de diferenças significativas entre as taxas de desenvolvimento de displasia broncopulmonar e notou-se que bebês mais maduros pontuaram melhor em ambos os grupos, se tratando de desenvolvimento neuropsicomotor. Bom, essa tabelinha mostra para a gente o seguinte. Aqui embaixo seriam horas de vida em ambas as tabelas. E aqui na vertical, número de bebês intubados. Essa primeira tabela, são bebês entre 23 e 24 semanas de idade gestacional. Em vermelhinho, a gente tem os pacientes do CPAP, em azul, os pacientes que foram intubados para fazer surfactante. Então, a gente vê aqui logo no comecinho que todos os pacientes foram intubados para receber o surfactante. Então, a gente tem um número, uma porcentagem de pacientes intubados muito grande, e à medida que as horas de vida foram passando, os pacientes, alguns foram tolerando ser extubados, foram tolerando. Quando a gente chega aqui mais ou menos com 90 horas de vida, as duas curvas se encontram. O que é isso quer dizer? Com 90 horas de vida, ambos os grupos tinham mais ou menos o mesmo número de bebês intubados. Quando a gente analisa essa linha vermelha, que é a linha do LISA, no começo, praticamente nenhum bebê estava entubado, porque eles receberam o surfactante de forma menos invasiva. Só que à medida que as horas de vida foram passando, esses pacientes entre 23 e 24 semanas, eles foram desenvolvendo uma insuficiência respiratória e mesmo após a aplicação do LISA da forma não invasiva, eles tiveram que ser entubados e foram para ventilação mecânica. Então, esse número foi crescente ao longo das horas de vida. E aí, com 90 horas de vida, essas curvas se encontram. Então, os pacientes que foram entubados lá no comecinho, pelo método tradicional, alguns toleraram ser entubados até 90 horas de vida, e os que não foram entubados para aplicação da forma LISA acabaram sendo entubados por uma falência respiratória. E aí, quando a gente vem para essa segunda tabela aqui, que é o grupo B, que são bebês entre 25 e 26 semanas de idade gestacional, que são bebês mais maduros, a gente tem uma análise um pouquinho diferente. Então, essa linha aqui de baixo, que é a linha vermelha, a mesma história, pouquíssimos, a maioria deles não foram intubados, fizeram surfactante, mas a gente tem um número menor de pacientes que evoluem para insuficiência respiratória. Então, quando a gente chega aqui com 90 horas de vida, a gente tem menos pacientes intubados em ventilação mecânica do que os pacientes que já foram intubados desde o começo. Então, de novo, a gente começa lá em cima com muitos pacientes intubados, porque eles foram intubados para realização do surfactante. À medida que as horas de vida foram passando, eles foram tolerando ser extubados e permaneceram assim. E aí, aqui com 90 horas de vida, a gente tem um número relativamente maior em pacientes intubados em relação ao grupo do LISA. Então, o artigo traz para a gente essa observação. Quando a gente tem um grupo de controle, o grupo de controle infantil, né? Então, o grupo que foi feito do método tradicional, porque, assim, além de da questão da displasia broncopulmonar, da mortalidade, do método de avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor que foi aplicado nesses pacientes com 24 meses de vida, eles também todos foram pesados, medidos, todos nessa consulta de 24 meses de vida, e todos esses dados entraram em análise. Então, foi observado também que esses pacientes do grupo controle, que foram os que receberam pelo método tradicional, ele teve uma maior taxa de peso corporal ou comprimento abaixo do percentil 10 no acompanhamento. E
e eles passaram maior tempo no hospital após a primeira alta. Mas o próprio estudo sugere que isso se dá pela ventilação mecânica ligeiramente mais prolongada, porque já se sabe que quando você tem uma ventilação mecânica mais prolongada, isso estaria relacionado a uma piora pós-natal, uma piora de crescimento, um retardo de crescimento maior. Então, levando isso tudo em consideração, a gente teria uma menor taxa de retardo de crescimento em bebês tratados com LISA, mas que pode ser em consequência de uma menor duração da ventilação mecânica neste grupo. Então, falando um pouquinho desse método que foi avaliado o desenvolvimento neuropsicomotor desses pacientes, a escala que foi utilizada foi essa escala de Bayley, que é uma escala de desenvolvimento do bebê e da criança pequena. Uma coisa importante, assim, o estudo teve uma boa adesão, porque na Alemanha, todos os pacientes que nascem com menos de 1,5 kg, eles já têm de rotina a aplicação dessa escala quando esses bebês completam 24 meses de vida. Então, de corrigida, né? Então, já é rotina nessas famílias levarem esses bebês nessa consulta. Então, a única coisa que foi feita é que cada centro, né, desses 13 centros, eles avaliaram esses bebês com 24 semanas de vida e mandaram todos os dados para os autores do estudo. Então, peso, comprimento, aplicação da escala, todos, além disso também, um questionário que foi aplicado sobre depressão materna, sobre realidade socioeconômica, sobre todas essas variantes desses bebês. Então, quando você aplica essa escala, quando você tem uma pontuação maior do que 115, a gente tem um desenvolvimento acima da média. Entre 85 e 115 é um desenvolvimento mental normal, entre 85 e 70 já tem um atraso de desenvolvimento, e menor que 70 tem um atraso grave de desenvolvimento. E aí, quando a gente vem para esse gráficozinho aqui, ele mostra para a gente, de novo, ele divide em dois grandes grupos, 23 e 24 semanas, e 25 e 26 semanas. Então, essas duas primeiras coluninhas aqui são bebês entre 23 e 24, um do grupo LISA, outro do controle. De azul aqui de baixo e vermelho são os pacientes que morreram ou que deixaram o estudo. Então, o mais importante para a gente seria verde, o roxo e o azul. Entre 23 e 24 semanas, a gente não teve uma diferença significativa de um para o outro. E aí, quando a gente vem aqui para 25 e 26 semanas, a gente vê que o verdinho aqui do LISA é bem menor do que o verdinho do controle. Esse verde mostra o número de pacientes que tiveram, que tiraram menos do que 70 nessa escala, que indica um atraso grave do desenvolvimento. Então, o estudo sugere que no grupo controle entre 25 e 26 semanas, eles tiveram um atraso grave ligeiramente maior em relação ao LISA. O que, quando a gente analisa juntamente todas as semanas, todos os dados, todas as idades gestacionais, isso não se confirma, né? Os dois não tiveram diferença significativamente maior. Então, as notas que o artigo traz para a gente, que bebês entre 25 e 26 semanas, eles tiveram esse desenvolvimento, esse neurodesenvolvimento um pouco melhor do grupo LISA, que foi o que eu acabei de falar, e bebês entre 23 e 24, é porque essa escala ela é aplicada tanto para desenvolvimento motor quanto para desenvolvimento mental. Os bebês entre 23 e 24, eles tiveram um desenvolvimento motor ligeiramente melhor no grupo LISA, tá? E o que ele traz é que, assim, nenhum das variantes analisadas, o grupo LISA teve um desenvolvimento pior. Então, o LISA ele seria seguro para aplicação, e dependendo da idade gestacional, seria até um pouco superior no desfecho final, né? Esse estudo ele trouxe algumas limitações. Então, a primeira foi o que eu falei com vocês, assim, foram 13 UTIs, e cada UTI que ficou responsável, cada centro ficou responsável por analisar esses bebês com 24 meses de vida. Então, as limitações entram um pouco aí.
As avaliações realizadas foram realizadas por diferentes examinadores. Cada estudo, cada centro, né, cada UTI, tinham seus próprios examinadores, então não houve uma homogeneidade e nem todos os examinadores eram cegos, eles sabiam, alguns sabiam, os que tinham sido pelo grupo LISA e os que tinham sido pelo grupo tradicional. E outra limitação é que, como essa avaliação com 24 meses de vida foi realizada em cada centro, eram diferentes condições, aplicações diferentes, então temos essas limitações. Todos os outros dados analisados, como depressão materna, como realidade socioeconômica desses pacientes, nenhuma dessas variantes teve diferença significativa entre os dois grupos que pudesse influenciar no resultado do estudo. Bom, o estudo é isso. Muito obrigada.